Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula, essa aqui a gente vai chamar de Sistema de Produção de Suínos, parte 2. Agora, na aula anterior, foi possível a gente caracterizar uma granja no sistema intensivo, mostrando a fotografia, conversando a respeito daquela fotografia, e depois mostrando primeiro uma granja que tem todas as fases, depois uma granja nucleada, né, em sítios, dividida em sítios, em partes. E depois mostramos a parte interna de como seria uma daquelas granjas ali, todas elas no sistema intensivo. Agora vamos falar um pouquinho, caracterizando cada uma delas, de como funciona então, e como diferenciar as principais características, ou principais também pontos positivos e pontos negativos de uma granja em cada um desses sistemas de produção. Então, o sistema confinado ou intensivo, ele tem como vantagem, uma das principais vantagens é que eu consigo ter um controle pleno de toda a criação. Por quê? Pelo fato de eu ter o contato direto com os animais. Os animais estão confinados, o acesso aos animais é muito mais facilitado. É fácil identificar quando tem um animal que está tossindo, está espirrando, está com diarreia, por exemplo, para que eu possa identificá-lo com bastão marcador e depois ir até, por exemplo, o livro de registro, identificar qual é o animal, registrar o que está acontecendo, buscar o medicamento e aí fazer a aplicação, o fornecimento desse medicamento. É mais fácil também fazer o atendimento a um parto, é mais fácil fazer o atendimento, por exemplo, dos leitões na creche, é mais fácil fazer o processo de inseminação, propriamente dito, a fêmea vai estar, como vocês viram, fêmeas ali nas gaiolas de gestação, elas ficam com movimentação restrita, então fica mais facilitado fazer esse manejo. E, além disso, quando a pessoa, como a gente mostrou, vai fazer uma visita a uma granja como essa, existe todo o controle também da onde que ela vem, qual é o objetivo da visita, por que que ela está ali, né, qual foi o último contato que teve com o suíno. Vocês viram a questão também da preocupação que se tem para que o caminhão que vem abastecer os silos que armazenam a ração ali, eles não têm o risco de entrar na parte interna da granja e nem o motorista ter contato com os tratadores dos animais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E esse sistema permite isso, um controle pleno, além da granja ser isolada, né? Ela é toda cercada e também é isolada. Então isso permite realmente, é uma das grandes vantagens desse sistema intensivo ou confinado, que é o controle pleno de toda a criação. A partir daí, por esse controle, se tem maiores índices de produtividade, comparando com as granjas no sistema semi-intensivo ou mesmo extensivo, por ter realmente esse controle pleno de toda a criação. Eu tenho maior controle, melhor e maior controle sanitário também, por todas as questões que eu acabei de enumerar para vocês. É importante lembrar que nesse sistema, toda vez que se vai transferir os animais do galpão para o outro, o galpão que vai receber esses animais, as baias que vão receber esses animais, são devidamente higienizadas e passam também por um período de vazio sanitário, de 3, 4, 5 dias, dependendo do fluxo dos animais dentro da granja. Isso também acaba sendo fundamental para que se possa quebrar certos fluxos de patógenos que possam acontecer dentro da granja. A gente quebra ciclos de patógenos dentro da granja. E claro que são utilizados produtos, né, não se usa sempre o mesmo desinfetante, a gente varia também para que não haja resistência bacteriana, por exemplo, enfim. Também nós temos o melhor aproveitamento do alimento num sistema como esse, porque os animais, como o nome diz, ficam confinados. Eles têm a movimentação bastante restrita, então não há um gasto de energia muito grande. O animal não vai ter espaço para correr, não vai ter um espaço onde ele iria estar gastando muito daquela energia que ele está consumindo. Então isso se leva a uma melhor conversão alimentar, né? Então isso também é uma vantagem do sistema intensivo. Lembra que a gente só está falando de vantagens por enquanto, né? Também, o manejo é facilitado, eu acabei de citar o exemplo ali, as fêmeas estão, por exemplo, em gaiolas. Então, se eu tiver que aplicar uma vacina, se eu tiver que usar um medicamento, é muito mais fácil do que se ela estiver solta num piquete. Se eu tiver que, por exemplo, castrar os leitões num sistema intensivo, eles estão dentro de uma baia fechada. Então, é muito mais fácil um tratador entra ali na baia, segura o leitão, passa para o outro que está fora no corredor, faz a castração, retorna ele
Agora, se for num piquete, tem que sair a camperear leitão, como se diz, né? Tem que ter várias pessoas, e aí não é tão fácil assim de fazer. E aplicar uma vacina, por exemplo, numa fêmea ou num cachaço, no sistema extensivo, tu vai ter que usar um cachimbo, que aí vai colocar aqui, segurar né, se coloca na boca, segura e vai pressionar essa parte superior aqui do focinho. O animal vai ficar sentindo dor, vai restringir o movimento e aí tu faz a aplicação da vacina. É muito mais difícil do que num sistema onde ele está confinado. Vai ter que ter mais de uma pessoa para fazer isso. Então, nesse sistema intensivo, o manejo ele é facilitado. Com isso, exige menos mão de obra. É uma outra grande vantagem, se vocês lembrarem da aula que nós falamos dos condições essenciais da criação, falamos que a mão de obra era um dos principais fatores que faziam que muitas vezes a granja não fosse adiante, não funcionasse. Por quê? Porque ela é muito rotativa, principalmente aqui na nossa região. Então, nesse caso aqui, exige menos mão de obra. Então, isso é uma vantagem. Por ter um controle pleno de toda a criação, por ter melhor controle sanitário, por ter facilidade de manejo, acaba refletindo em menores índices de mortalidade, que eu consigo ter um controle maior, né, dentro desse sistema. Eu tenho também menor incidência de endoparasitos, e até porque é muito mais difícil um animal jovem ter contato com um animal adulto, ou ter contato com as fezes de um animal adulto, por exemplo, se caso o adulto está com problema de verminose, acabar vir a contaminar o animal jovem, do que se acontece, por exemplo, num piquete. Aqui eles não têm acesso a piquetes, então tem menor incidência também de endoparasitos. Embora é importante dizer que aqui também se utiliza antihelmínticos na ração. Como é que eu vou saber se preciso ou não? Basicamente, através do controle das fezes, através do comportamento, obviamente, do animal, ele vai ter um comportamento bastante diferente do animal sadio, mas também, pessoal, a importância aqui de se acompanhar os animais lá no abate. O veterinário que está lá no abate, responsável por fazer o controle lá de qualidade, controle sanitário, muitas vezes ele detecta problema de verminose lá, coloca na ficha e avisa a propriedade, avisa o suinocultor, avisa o responsável pela granja, e dizendo, olha, está com problema de migração larval, aparecem pústulas, por exemplo, no fígado, aparece no intestino, enfim. Então ele consegue avisar para, ó, tem que ter um controle maior aí na granja com relação ao uso de antihelmínticos na ração, por exemplo, porque vocês estão tendo problema com verminose, né? Então, isso é uma forma importante, acompanhar todas as fases, inclusive lá no abate. Todo sistema, como tudo na vida, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Acredito que por todas essas vantagens que vocês viram aqui, é possível já vocês pensarem em alguns pontos negativos ou algumas desvantagens também. Sem dúvida alguma, uma das principais é o custo. Para que você tenha um sistema altamente tecnificado, um sistema que tu consiga ter os animais todos em galpões fechados, em locais cercados, utilizando sistema automatizado, automatização do fornecimento de alimento, por exemplo, isso tudo tem seu custo. Então tem um custo mais elevado das instalações, é um sistema mais caro esse aqui. Da mesma forma, as dietas aqui necessitam ser rigorosamente balanceadas. Por quê? Porque se faltar algum nutriente, claro que isso não é culpa do animal, é culpa sim de quem formulou as dietas, de quem preparou as dietas. O animal, se faltar algum nutriente, ele não vai ter de onde tirar. Ao passo que no sistema extensivo ele vai ter contato com o solo, vai ter contato com pastagem, vai ter contato de repente com algum roedor, algum inseto. Não é o ideal, mas ele acaba complementando a alimentação dele. Aqui não. Aqui ele não tem de onde buscar e às vezes casos de canibalismo podem acontecer em função disso. Então as dietas têm que ser rigorosamente balanceadas, tem que ter um controle muito grande disso. Embora uma das vantagens seja que exige menos mão de obra, ele exige mão de obra aqui mais especializada, ou seja, ela é mais cara. A pessoa tem que saber, por exemplo, operar o sistema de alimentação automatizado, ela tem que saber, por exemplo, montar e desmontar um bebedouro automatizado, tem que saber regular adequadamente os comedouros, tem que saber operar todo o sistema e fazer a manutenção, porque lembra que a gente está falando de uma granja, não é dentro de uma cidade, isso aqui é afastado. Toda vez que tu precisa da ida de um técnico lá para fazer algum trabalho, é tudo mais dificultoso, né? Ainda mais que pega um período chuvoso de inverno, por exemplo. Então, as pessoas que trabalham na granja,
elas têm que ter conhecimento suficiente de ao menos dar a manutenção básica nos equipamentos. Isso tem seu custo, a pessoa tem que ser devidamente preparada, tem que fazer cursos. Então a mão de obra aqui, embora exija menos mão de obra, a mão de obra aqui precisa ser mais especializada, então ela é mais cara. Também se usa equipamentos mais especializados, que eu falei há pouco. Isso tem a ver também com o custo mais elevado das instalações. E esses equipamentos mais especializados, com a mão de obra mais especializada, leva a ter aqueles animais de melhor qualidade, por eu ter um controle maior do sistema de criação. Os animais aqui, esse é um dos grandes problemas do sistema intensivo, é os problemas locomotores. Por quê? O tipo de piso que os animais ficam é um piso bastante abrasivo. É um piso feito de cimento, e o cimento não pode ser lisinho, porque se for lisinho o animal não vai parar em pé, fica molhado, ele não para em pé. Então ele é um piso de cimento e é áspero, né? Às vezes é de concreto também, é áspero. E com o tempo, os reprodutores, que são os animais que permanecem mais tempo dentro da granja, 2, 3, 4 anos, dependendo, acabam muitas vezes sofrendo com problemas locomotores, e é um dos problemas de descarte dos animais. Eles começam a sentir dor, começam a ter claudicações, começam a ter problema, por exemplo, de articulações inchadas. Então, se os animais começam a mancar, por exemplo, um cachaço, se está com problema nas patas traseiras, ele não vai conseguir saltar no manequim ou saltar na fêmea para fazer a cobertura, ele vai sentir dor. Uma fêmea, por sua vez, não vai conseguir se deslocar de um galpão para outro, não vai conseguir parar em pé, então não consegue se alimentar direito também. Acaba que é um dos motivos, e sem falar na libido, né? O animal com dor não tem libido, né? Então é um dos fatores que acaba, um dos principais fatores que leva ao descarte de reprodutores são os problemas locomotores. Depois tem o sistema semi-confinado. O sistema semi-confinado, ele varia um pouco, assim, de uma granja para outra, mas basicamente o que está dizendo? Existe uma parte que é em confinamento e uma parte que não é, uma parte que é com acesso a piquetes. Via de regra, os reprodutores, que são animais adultos, por que eu falo isso, animais adultos? Porque os animais, os suínos, são abatidos hoje em torno de 5 meses de idade, então são jovens, não chegam a atingir a fase adulta. 5 meses, 150 dias, atingindo 100, 110 quilos, são animais jovens. Então não chego a ter assim problemas de casco, por exemplo, só se realmente tiver muito abrasivo o piso, mas geralmente não acontece isso. Agora os reprodutores, que são animais que atingem aí 200, 250, 300 quilos, dependendo, e permanecem na granja um tempo maior, eles no sistema intensivo eles passam a ter um problema maior de casco. Então aqui no sistema semi-confinado são geralmente aqueles que ficam em piquetes, os reprodutores, ou seja, as fêmeas em gestação, as fêmeas em lactação e os cachaços. Já os leitõezinhos na fase de creche, crescimento e terminação geralmente, são levados para dentro de galpão. Em alguns casos, a fase de creche também é em piquetes. Não é muito comum, mas pode acontecer também. Mas, via de regra, os reprodutores ficam aqui nos piquetes e os animais que são destinados à terminação, destinados ao abate depois, ficam nos galpões fechados. Então, aqui, ó, vocês têm essas duas fotos que mostram um corredor central de manejo e dos lados aqui vocês têm os piquetes. E nada mais é do que um corredor em torno de 1,5 m, mais ou menos, de largura. E cada um desses piquetes, ele é separado geralmente por cercas, ou cercas de arame, ou também cercas de cerca elétrica. E tem esses galpõezinhos aqui, ó, que podem ser fixos ou podem ser móveis também, geralmente feito o teto com folha de zinco recurvada, as laterais de madeira, onde ficam então as fêmeas em gestação. Muitas vezes elas ficam individualizadas aqui na fase de gestação. Aqui, ó, acho que fica melhor aqui embaixo mostrar para vocês, ó, os comedouros, certo? Comedouros são geralmente um tonel cortado à metade, onde fica a ração. E os bebedouros geralmente são tanques, tipo tanques de lavar roupa, aqueles antigos feito de cimento, de concreto. O que tem que se evitar é esse problema que houve aqui, ó. Vocês estão olhando? Tem essa água acumulada, isso aqui não é legal. Então aqui fica o bebedouro, ó, que é um tanque geralmente com uma boia, que ela controla o fluxo de água aqui para dentro, conforme os animais vão tomando, a boia vai descendo, daí entra mais água até subir a boia de novo. Às vezes é um problema porque os animais
acabam fuçando e quebram a boia, aí fica vazando água. É importante para evitar que haja esse alagado aqui, porque se houver esse alagado, com o tempo isso aqui vai estragando a pastagem, estraga o solo e vira um chiqueirão, né? E não é isso que a gente quer. Se coloca uma base de concreto aqui, próximo ao bebedouro, e com isso tu evita o animal, porque isso aqui geralmente acontece, quando o animal vem tomar água, ele vem com as patinhas aqui e vai formando um buraco. E conforme vai tomando água, a água vai respingando aqui, vai vazando, ó, e vai enchendo esse buraco. Quando vê, virou um buracão aqui, virou um chiqueirão mesmo, e ele adora ficar rolando na lama aqui. Então, para evitar isso, se coloca uma base de concreto próximo ao bebedouro, que a água que cai na base de concreto, o animal pisa com as patinhas aqui e não vai afundar, né? Vai ficar protegido uma boa parte aqui. Vocês notem aqui embaixo também, ó, que as árvores têm que ser protegidas, é importante que tenham as árvores, elas servem como abrigo do sol, esse aqui está até na sombra ali, ó, mas elas têm que ser protegidas porque senão os leitões vão lá, os machos e as fêmeas vão lá e começam a comer o tronco, comer a raiz aqui das árvores também e vão estragando, né? Então isso é importante que tenha proteção. E é importante também manter a pastagem. E para isso é fundamental que haja rotatividade dos piquetes. É como se fosse um sistema de pastoreio, tipo um voazã. Tem que fazer com que haja um descanso para que a pastagem volte a crescer. Senão acontece isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Acaba desgastando a pastagem e aí pela pisoteio, pelo consumo também, porque é importante frisar que esses animais que são adultos, repito, são os machos e as fêmeas reprodutores que ficam nesses piquetes. Eles consomem a pastagem e somente quando adultos é que eles conseguem utilizar a pastagem até certo ponto, porque passam a ter o século funcional. Quando jovens, o século é afuncional e não conseguem utilizar a fibra adequadamente. Então, quando adultos, embora eles não sejam animais como o cavalo, por exemplo, que tem o século super funcional, vamos chamar assim, mas passa a ser funcional no suíno somente quando adulto e um pouco, né? Então ele consegue utilizar a pastagem não só como fonte de fibra, mas como fonte de nutrientes também. E aí então eu tenho que ter a rotatividade dos piquetes para evitar que haja esse desgaste todo aqui, esse processo aqui que leva a estragar a pastagem, estragar o solo, podendo levar também a um processo erosivo. Aqui mostra uma fêmea aí que está na fase de lactação, ou seja, uma maternidade, a fêmea com seus leitõezinhos, né, eles respeitam as cercas elétricas, essa aqui é uma cerca elétrica. Aqui é um outro tipo de cabana, é uma cabana tipo iglu, com uma folha de zinco recurvada aqui. Metade dela é fechada na frente, metade é aberta aqui. E tem tipo uma encerrinha aqui, que é para os leitões só saírem dali quando ficarem maiores. Então a fêmea, quando não está a fim de dar de mamar, quer dar uma volta, ela sai, os leitões ficam ali dentro. Quando ela volta, ela vai deitar ali para dar de mamar para eles. Atrás tem uma janelinha em meia lua, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Então essa aqui é uma cabana individual de maternidade. Lá ao fundo, vocês podem ver, são cabanas um pouco maiores, também feitas com folha de zinco recurvado, já é para a fase de gestação. Ela é coletiva, ficam 3, 4 fêmeas dentro desses, vamos chamar entre aspas, de galpões iglu aqui. Eles são feitos desse material aqui porque é importante que sejam leves, de modo que eles possam ser conduzidos de um local para outro com facilidade. Então é fácil com isso fazer a rotatividade de piquetes, né? Tu tira os animais, depois que foi feita a utilização, por exemplo, desse lote aqui, essa fêmea vai retornar para a gestação, para a reprodução e depois gestação, e esse piquete vai ser deixado em repouso para que haja recuperação dele. Então essa cabana é levada para outro piquete que nesse momento agora está em descanso. E assim é feito. Então esse é o sistema semi-confinado. Que, como eu disse, os reprodutores vão ficar aqui em piquetes, os leitões, agora, quando crescerem e forem desmamados, vão para as instalações de confinamento. E a mãe dele vai permanecer dentro desse sistema aqui em piquetes. Então, agora vamos ver o que eles têm como vantagem, o que esse sistema tem como vantagem, vamos chamar assim. Quando tem pastagem, permite economia de 10 a 15% de ração, porque a gente está falando de um animal que é adulto e que consegue, então, utilizar um pouco da pastagem.
como a gente falou, que ele tem o secum funcional. Então economiza 10 a 15% de ração quando tem pastagem. Aquele problema que nós falamos que há lá no sistema intensivo, se houver algum erro na formulação da dieta e faltar algum nutriente, nesse caso aqui tu consegue complementar a dieta deficiente em algum elemento, seja pelo contato com o solo, com insetos, com larva de insetos, ou até mesmo com o consumo da pastagem. Então complementa o nutriente que estiver faltando na ração. É claro que não se quer que aconteça isso, né? Que a dieta não pode estar deficiente em nenhum elemento, mas se tiver, existe essa alternativa. Comparando com o sistema intensivo, se tem economia de trabalho, materiais e equipamentos para limpeza, né? Naquele sistema intensivo, tem que utilizar a lava-jato, por exemplo, tem que fazer toda a higienização dos galpões quando os animais são retirados, para fazer depois o vazio sanitário, esperar secar, depois colocar os animais novamente. Muitas vezes tem que haver a desmontagem da estrutura, né? Principalmente quando a gente fala de gaiolas, que a gente vai ver mais adiante depois nas instalações e equipamentos. Aqui, quando bem manejado, aumenta a fertilidade do solo. Por que a gente fala isso? Porque os animais largam os dejetos diretamente no solo. Então acontece a compostagem in situ ali. Então, se não houver uma superlotação, se for feita com a densidade adequada e, e permitindo que haja uma rotatividade, automaticamente vai haver também um processo de decomposição e vai haver um aumento da fertilidade do solo, naturalmente. Pelo hábito que os animais têm de fuçar, que no caso de suíno a gente chama de chafurdar o solo, eles vão em busca de insetos, de plantas invasoras, às vezes até utilizam os animais em restevas de grandes culturas como soja, milho, arroz, e os animais ajudam a eliminar plantas invasoras. E também eles vão em busca de larvas de insetos, por exemplo, e ajudam a limpar aquela área. Outra vantagem é que exige menor conhecimento técnico do que o sistema confinado, então a mão de obra aqui já não vai ser tão cara quanto é no sistema intensivo. Como consequência, só um minutinho. A gente acaba tendo o maior número e peso dos leitões ao nascimento, porque a fêmea é menos estressada, a fêmea não vai ficar presa numa gaiola, como acontece no sistema intensivo, ela vai estar solta num piquete, então isso é muito mais próximo do natural para ela. Esses leitões que nascem dessa fêmea menos estressada, eles tendem a ter maior velocidade de crescimento, melhor bem-estar e menor incidência de doenças também, em função de terem menos estresse. Isso acaba refletindo na qualidade da carcaça. Muitas vezes o pessoal até atribui um selo, né, nesse tipo de carne que é produzido, porque são um sistema em que os pais ficam no sistema ao ar livre, vamos chamar assim. Mas, como tudo, tem também suas desvantagens. O que cria como desvantagem? A área necessária para a criação é bem maior do que o sistema intensivo, que uma das grandes vantagens do sistema intensivo é isso, eu consigo utilizar um número grande de animais num espaço relativamente pequeno. Aqui eu vou ter que ter maior área, consequentemente, maior número de cercas e de arames, para que eu possa fazer a divisão em piquetes. É necessário que haja maiores cuidados de manejo, e aqui, ó, olhem a preocupação que tem que ter com vetores, por exemplo, problemas com pássaros, problemas com roedores, que podem ser vetores de doença, problemas também com roubos, né? Então, os cuidados aqui acabam sendo bem maiores do que se eu fico num ambiente fechado. Afora o fato dos animais estarem mais sujeitos ao clima também, né? Efeitos. A gente mostrou aquela foto ali, o tratador caminhando e tal, num dia de sol. Vocês imaginem um dia de chuva, chovendo, trovejando, relampeando e a pessoa tendo que ir lá arraçoar os animais. Os animais eles, eles precisam do alimento, independentemente das condições climáticas, né? Então, isso é uma situação que tem que ser considerada, né? Também tem a questão de, nesse caso, precisar de mais mão de obra em comparação com o sistema intensivo, né? Então, uma das vantagens aqui, ó, exige menor conhecimento técnico do que o sistema confinado. Porém, exige também uma quantidade maior de mão de obra, que aí cai dentro daquele problema que nós falamos anteriormente, né, nas condições essenciais da criação. A mão de obra é um dos problemas que a gente tem na suinocultura, a mão de obra
muito rotativo. E aqui exige maiores cuidados sanitários em relação ao confinado, porque, como eu falava antes, existe o problema dos animais, eles estão sujeitos à chuva, estão sujeitos ao sol, então o risco, por exemplo, de ter um problema respiratório, uma infecção respiratória, de terem uma pneumonia, acaba sendo maior aqui, nesse sistema. Ao, o, a, É importante que haja o cuidado também aqui para evitar o máximo possível o contato com animais vetores, como eu já falei antes, contato com cães, com gatos, com ovelhas, com vacas, por exemplo, que podem ser vetores de uma série de doenças, né? E contato, e aí é um grande problema que a gente tem hoje, com os javalis, né? Naquele sistema intensivo, que é todo cercado, é muito mais difícil ter o risco de entrar um javali. Agora, aqui, do modo como nós temos hoje, a quantidade de javalis esparramados aqui no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é muito fácil eles serem atraídos aí por fêmeas que estão em cio e acabar arrebentando aquela cerca elétrica ali e entrando na granja e fazendo um estrago. Isso é um problema bastante grande. Javali com fome acaba matando até os leitõezinhos das fêmeas aqui. Isso é um problema. Então tem que ter uma série de cuidados aqui. Então isso tem seu preço. E por último, pessoal, vamos falar o sistema extensivo. Ele é exatamente o oposto do sistema intensivo, né? Que todas as fases são criadas ao ar livre, então não só a fase de reprodução, gestação e a fase de maternidade e os cachaços, mas também a fase de creche, crescimento e terminação, ela é realizada no sistema ao ar livre. Então, como vantagem, também existe economia de ração, da ordem de 10 a 15%, quando tem pastagem. Eu tenho menor gasto com instalações e equipamentos. E, obviamente, economia de trabalho, materiais e equipamentos para limpeza, que são vantagens também que o sistema semi-intensivo tem. E como desvantagens, é muito mais difícil ter o controle da produção, se a gente comparar com o sistema intensivo. Aqui eu dou um exemplo para vocês, né? Se tem um piquete, tem um número X de animais dentro daquele piquete, e tu tens que aplicar, por exemplo, uma vacina, vai ser muito mais difícil do que se eles estivessem dentro de um galpão fechado, dentro de uma baia. Se eu tiver que fazer a castração de leitões, por exemplo, vocês viram os leitõezinhos ali com a mãe, imagina, tu vai ter que separar a mãe, tu vai ter que separar os leitões, sair a campear leitão, como se diz, né? Tem que ter várias pessoas ajudando. Então, o controle de produção também no sentido de que tu vê um animal que está dentro de um grupo ali doente, e depois tu tem que identificá-lo, depois ir até a sede, buscar o medicamento e ali retornar e encontrar esse animal de novo para fazer a aplicação do medicamento, então já fica mais complicado. Exige maior quantidade de cercas e arames, só que tem seu custo também, além da área disponível, que também tem seu custo. E exige ainda mais mão de obra do que no sistema semi-intensivo. E os animais aqui acabam necessitando ainda de maiores cuidados de manejo, porque também entre os animais de creche, crescimento e terminação, é importante lembrar, a gente vai ver lá no manejo zootécnico, que os leitõezinhos, eles têm duas fases que são extremamente sensíveis e que a gente tem que ter muito cuidado com eles, que é a fase logo após o nascimento, que tem que ter todo um cuidado de manejo com eles. Então, vocês imaginem, no sistema intensivo, quando há o nascimento, ele está num ambiente fechado, um ambiente aquecido, ele nasce envolto na placenta, ele nasce com o sistema termorregulador imaturo, ele nasce ainda desprovido de imunidade, ele só vai ter imunidade a partir do momento que ele consome o colostro, né, que vem da mãe, e é necessário todos aqueles cuidados que a gente vai ver no manejo zootécnico. Ao passo que aqui, no sistema extensivo, vocês imaginem no inverno que a gente tem aqui com temperaturas bem baixas, com problema de geada, a fêmea inventa de parir de madrugada, ou inventa de parir, em vez de parir dentro da cabana, vai parir no meio do campo. Os leitõezinhos saem de dentro da mãe com a temperatura por volta de 39 graus e encaram às vezes 0 graus de temperatura. Então, se a pessoa não tiver lá, a mão de obra não tiver junto lá para fazer o manejo, quando chegar de manhã para atender, morreu toda a leitegada. Então, esse é só um exemplo do quanto é necessário aqui cuidados de manejo com esses animais, né? Então, é bastante problemático isso, comparando o sistema extensivo com o sistema intensivo. Mas é como tudo, existe vantagem, existe desvantagem também. Em consequência de todas essas desvantagens, e
tanto do controle de produção ser mais difícil, quanto a necessidade de maiores cuidados de manejo, principalmente com os leitõezinhos, acaba afetando em se ter um menor número de leitões nascidos por parto, consequentemente, menor número de leitões desmamados por leitegado e também menor número de suínos disponíveis para o abate. Então, isso também é um problema.